Tive um sonho muito ruim. Eu preciso entregar. Ai, que horror. Acabei de acordar, tô de pijama ainda, porque eu acabei de sonhar com a grande tribulação e foi algo muito horrível. Eu sonhei com os cristãos que ficavam e nesse sonho Deus permitiu, no sonho, eu ficar para ver o que acontecia. O anticristo estava reinando e ele fazia vários campos de concentração no Brasil. Eu tô falando da situação no Brasil, tá? A igreja saía e muitos cristãos ficavam. E aí, o que o anticristo fazia? Ele pegava vários terrenos baldios, terrenos grandes que não tem construção, tipo de mato, sabe esses terrenos bem grandões? E aí ele levantava galpões de forma assim muito rápida, galpão assim de madeira, uma coisa bem fajuta mesmo. E aí ele jogava os cristãos lá dentro e cercava com muro e cerca elétrica. E aí os cristãos eram jogados lá dentro, homem, mulher, como se fosse bicho. A gente estava dentro de um matadouro. E aí tinha várias pessoas que trabalhavam pro anticristo, que eram tipo soldados, mas eles eram igual açougueiros. Eles tinham armas e facas e os cristãos estavam jogados dentro desse campo de concentração, igual bicho, igual boi, igual vaca, pronto para o matadouro. Só que assim, lá dentro desse campo de concentração que eu estava, era banco de órgãos, né? Então os cristãos eram usados para terem os seus órgãos retirados e usados para salvar as pessoas que negavam Jesus. E aí eles tiravam os órgãos das pessoas sem anestesia, eles amarravam as pessoas e abriam as pessoas vivas, tiravam os órgãos, porque eles queriam que as pessoas negassem Jesus mesmo na dor. E as pessoas que estavam dentro do campo de concentração não negavam, a maioria não negava, a maioria realmente queria morrer. Então a maioria morria dessa forma. Eram amarradas e eram abertas, vivas, sem anestesia, e os seus órgãos eram retirados. E aí o que acontecia? A carcaça do corpo dos cristãos eram usados como alimento para os cristãos vivos. Era usado como alimento, a carcaça. Então os cristãos, além de ficarem jogados dentro desse campo de concentração, eram usados como banco de órgãos vivos, sem anestesia, eram torturados para os órgãos serem retirados. A carcaça, o que restava do corpo, era usado como alimento para os outros cristãos. Os próprios cristãos, tá, que tinham que fazer tudo, tinham que pegar a carcaça, tinham que picar e deixar no muro para secar igual carne seca, porque não tinha fogão, não tinha luz, não tinha nada. A única luz que tinha era para os capangas, né, do anticristo matarem as pessoas. O chão desse lugar era puro sangue, sangue seco. O cheiro era de açougue, mas era muita morte. Era cheiro de muita morte. O chão era puro sangue. Sangue seco. Você pisava assim, o seu pé grudava no sangue seco. Só sangue no chão. E pedaços de carne humana secando no sol para as pessoas comerem. E tinha moscas, a carne apodrecia. Muitos cristãos preferiam morrer de fome do que comer a carne dos irmãos. E alguns não aguentavam de fome e começavam a comer. No sonho, eu tentava fugir do campo de concentração. Era de dia. Muita gente tentava fugir, porque era horrível. Era horrível. Era pior do que o Hitler fez com os judeus. Era pior. Porque no tempo do Hitler, os judeus tinham roupas, eles tinham cama. Onde eu vi, não. Onde eu vi, não tinha roupa, não tinha cama, não tinha chuveiro, não tinha organização, não tinha nada. Era todo mundo enfiado no galpão, igual bicho, comendo carne humana, sendo amarrado e tendo os órgãos arrancados vivos, porque eles queriam que o povo negasse Jesus. E aí, quando eu tentei correr, várias pessoas estavam tentando fugir do campo de concentração. Era de dia. E aí, quando eu tentei fugir também, eu saí pra fora de dia. Quando eu olhei pra fora, tinha várias pessoas vivendo as suas vidas normalmente. As pessoas que negavam Jesus
As pessoas que adoravam o anticristo tinham as suas vidas normais. Então eu saí pra fora, eu vi várias pessoas na calçada com roupa da moda, tomando sorvete, brincando. Várias pessoas assim com a vida super bem, com a vida normal. E essas pessoas sabiam quem nós éramos. As pessoas não tinham sentimentos, não tinham empatia. A humanidade não tinha dó dos cristãos. O anticristo, ele realmente conseguiu convencer as pessoas que os cristãos eram tipo escória da sociedade. E aí as pessoas olhavam assim pra gente e continuavam suas vidas. E os cristãos ficavam, socorro, socorro, me ajuda. Aí as pessoas olhavam, tomavam sorvete assim, ó, e ignorava e continuava com suas vidas. De repente eu vi que alguns cristãos conseguiram escapar do campo de concentração, pularam a cerca, preferiam levar choque mesmo. Levavam choque pulando a cerca, mas conseguiam escapar. Aí tinham soldados do lado de fora. E aí alguns que escapavam morriam com um tiro na cabeça. Aí o que eu pensei, eu falei assim, eu quero escapar porque eu quero morrer com um tiro na cabeça. Eu falava, eu quero morrer com um tiro na cabeça. Era meu desejo. Eu queria pular a cerca, levar o choque pra cair no pé do soldado e morrer com um tiro na cabeça. Eu não aguentava mais aquela tortura, aquela situação, todo aquele sofrimento. Então o meu maior desejo era morrer com um tiro na cabeça. Se tornou a minha esperança. Aí no sonho eu pulei a cerca, caí na calçada. E aí no sonho o Jackson estava comigo. Ele também tinha ficado no sonho. E eu vou explicar para vocês o porquê que Deus me disse que a gente ficaria, o motivo que a gente ficou. Deus me mostrou também. É claro que isso não significa que eu vou ficar, mas é um alerta. É um alerta que vai servir para todo mundo, o motivo. E no sonho eu via várias faixas penduradas na rua, como se fossem leis, explicando o porquê da nova era, as novas leis da nova era. Em uma das faixas estava escrito assim: foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico é tóxico. Isso traz depressão. Foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico destrói o psicológico dos seres humanos. Foi comprovado cientificamente que cada ser humano tem, no mínimo, atração por 5 pessoas. Essa humanidade terá uma vida saudável. Vamos viver a verdadeira liberdade. Eram as leis da nova era. Para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional. E tinha outra faixa escrito: o cristianismo sempre foi a praga da sociedade. Aí estava escrito na faixa assim: por que vamos extinguir o cristianismo? Porque o cristianismo é a doença da humanidade. Várias faixas escrito desse jeito. Eu olhava para o lado e aí o soldado no sonho pegava o Jackson e o Jackson se ajoelhava e pegava, eu dava um tiro na cabeça do Jackson. Aí o Jackson morria. Aí eu ficava aliviado, eu falei, ufa, foi. Porque eu sabia que o Jackson ia ser salvo. Aí eu fiquei aliviado, eu não chorei. Era tanto sofrimento que a esperança das pessoas era levar um tiro na cabeça. E quando eu vi o Jackson levando um tiro na cabeça, eu fiquei aliviada. Falei, foi pra glória. E aí no sonho, quando eu vi que o soldado ia dar um tiro na minha cabeça, eu fiquei tão feliz que eu fechei meus olhos e eu falava, obrigada, Jesus. E aí quando eu falava, Jesus, recebe minha alma. Recebe, Senhor. Quando eu falei isso, o soldado escutou. Aí ele foi e falou assim, você acha que você vai para Jesus agora? Você não vai, não. Você acha que você vai para Jesus com um tiro na cabeça? De forma rápida? Você não vai, não. Você vai no machado. Você quer encontrar o seu Jesus? Você vai no machado, você vai ser picada aos poucos. Quando eu escutei isso no sonho, eu fiquei desesperada, porque eu não queria morrer picada por machado. No sonho, eu saí correndo. Eu queria entrar no meio do mato. Só que eu não tinha força, porque eu estava tão desnutrida, porque eu não estava comendo a carne humana. Eu preferi morrer de fome do que comer a carne humana. Então eu estava tão fraca que eu não aguentava correr. E aí no que eu tentei correr, o soldado, ele vinha atrás de mim dando risada. Aí ele falava, não adianta correr não tem pra onde correr. Não adianta correr, aceita o seu destino. Você vai pro machado. Não adianta correr, ele dava risada, não adianta correr. Então, eu lembro daquela passagem bíblica que diz que o povo procurava a morte e não encontrava. Eu realmente queria morrer. Eu queria que eles me matassem logo.